A minha sala tem uma janela enorme, do chão ao teto, coberta por uma cortina branca, quase translúcida. É daquele tecido bem fino, sabe? Durante o dia, é até bonito ver como ela dança com a brisa que entra pela janela. Mas à noite, não devia ter vento algum. A janela fica sempre trancada. Foi numa madrugada dessas completamente silenciosa que eu notei pela primeira vez uma sombra parada, atrás da cortina. Era um contorno vago, mas inegavelmente parecido com o de uma pessoa. Só que ela estava completamente imóvel. Pensei que pudesse ser um galho de árvore lá fora. Uma ilusão de ótica causada pela luz da rua. Mas não havia árvores perto daquela janela. E a luz dos postes não projeta sombras daquele jeito. Fiquei olhando por uns minutos, o coração começando a acelerar. A figura não se mexia. Era alta, esguia. Fiquei ali, paralisado, até o sono me vencer. E eu voltar para o quarto, tentando me convencer de que era só o cansaço. Mas na noite seguinte, aconteceu de novo. E na outra, também. Todas as noites, no mesmo horário, como se fosse um compromisso marcado, exatamente às 2h12 da madrugada, a sombra aparecia. Ficava ali, estática, como se estivesse observando a sala, esperando por alguma coisa. A minha racionalidade tentava encontrar explicações. Seria a luz da lua. Um reflexo. Nada fazia sentido. Comecei a ficar obcecado. A primeira coisa que eu fazia quando acordava de madrugada era ir para a sala. E lá estava ela. Incontáveis vezes eu tomei coragem. Andei até a janela e puxei a cortina com força. E nada. Absolutamente nada. A janela estava fechada. O vidro limpo. Nenhum objeto do lado de fora que pudesse criar aquela forma. Eu olhava para a rua deserta, para o prédio da frente, procurando qualquer fonte lógica para aquilo. Não encontrava. A rua estava vazia. A sombra só existia projetada no tecido branco da minha cortina. A falta de sono começou a me afetar. Eu passava o dia cansado, irritado. Meus amigos diziam que eu estava pálido, com olheiras. Eu contava a história e eles riam. Diziam que eu estava trabalhando demais, que era estresse. Mas eu sabia o que via. Então, decidi que precisava de provas. Peguei meu celular e comecei a filmar. Deixei o celular apoiado num tripé, apontado para a janela, e fui dormir. Na manhã seguinte, assisti a gravação com o coração na boca. A sala vazia, o som ambiente da geladeira. Avancei o vídeo até dar 2h12. E ali estava. A sombra surgiu do nada. Não foi gradual. Ela simplesmente apareceu. E o pior aconteceu uns minutos depois. No vídeo, nítido e inconfundível, a sombra piscou. Não como uma luz que falha. Ela piscou como um olho, uma única vez. Lenta e deliberadamente. Meu estômago revirou. Aquilo não era um jogo de luz e sombra. Aquilo estava vivo. A minha sanidade começou a escorrer pelos dedos. Eu não conseguia mais dormir. Passava as noites na sala, sentado no sofá, apenas observando a sombra. Às vezes, eu falava com ela, perguntava o que ela queria. Quem era? Silêncio. Apenas a presença imóvel, opressora, do outro lado do tecido. Decidi tomar uma atitude mais drástica. Se era uma sombra, a luz deveria ser sua inimiga, certo? Peguei um abajur forte que tinha no quarto e o coloquei no chão da sala, virado diretamente para a cortina. Esperei. 2h12. A sombra apareceu. Respirei fundo e acendi a luz. O que aconteceu foi o oposto do que eu esperava. A sombra não desapareceu. Ela se projetou com muito mais força, mais escura, mais definida. E dessa vez, com a luz extra, eu pude ver detalhes que antes não via. Não parecia mais humana. Os ombros eram estreitos demais, quase pontudos. O pescoço era anormalmente longo, esticado, como se estivesse tentando espiar por cima de algo. A cabeça era pequena e ovalada. E então, a cortina começou a tremer. Não era o vento, era um tremor sutil, mas constante, como se algo estivesse respirando fundo e devagar logo atrás do tecido. Um ar gelado tomou conta da sala.
Eu estava paralisado de terror. Desliguei o abajur correndo, mas a imagem daquela forma distorcida ficou gravada na minha mente. Voltei para as gravações, com o áudio aumentado no máximo. Notei algo que não tinha percebido antes. No momento em que a sombra aparecia, um som muito baixo surgia. Um sussurro. Era quase inaudível, mas estava lá, repetido, como um eco fraco e distante. Não conseguia entender as palavras. Parecia uma língua que eu nunca tinha ouvido. Só sabia que aquele som me causava um arrepio na espinha. As noites se tornaram um inferno. Eu me sentia um prisioneiro na minha própria casa. A sombra parecia mais ousada. Às vezes, eu tinha a impressão de que ela se movia um pouco, inclinando a cabeça lentamente de um lado para o outro. Eu já não tentava mais encontrar uma explicação lógica. Eu aceitei. Havia algo na minha sala, algo que me observava todas as noites, da segurança do outro lado da minha cortina. Ontem à noite foi diferente. Fiquei acordado, como sempre. 2h12. Nada. 2h15. Nada. 2h30. A cortina continuava branca, vazia. Um alívio imenso me invadiu ter acabado. Será que a luz do abajur a assustou? Será que ela finalmente foi embora? Senti uma onda de esperança que eu não sentia há semanas. Sorri sozinho no escuro. Finalmente. Paz. Levantei do sofá, pronto para ir para a cama e ter minha primeira noite de sono decente em muito tempo. Quando me virei para sair da sala, meu coração parou. Ah, sombra. Ela estava projetada na parede atrás de mim, a mesma forma alta, com o pescoço longo. Só que não havia ninguém ali para criá-la. Eu estava sozinho na sala. A luz vinha da janela, da rua. Não havia nada entre a luz e a parede. Nada além de mim e da sombra. Ela tinha saído de trás da cortina e agora estava no mesmo cômodo que eu. Corri para o meu quarto e tranquei a porta. Passei a noite encolhido na cama, ouvindo cada estalo da casa. O redeman, criei coragem para sair. A sala estava silenciosa, banhada pela luz do sol. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. A cortina, que sempre ficava levemente franzida, estava completamente esticada, aberta, e no tecido branco bem, no centro, havia uma marca, uma mancha escura, com o contorno exato da figura, como se alguém ou alguma coisa tivesse ficado encostada ali a noite inteira, pressionando o corpo contra o tecido, deixando sua impressão permanente. Agora, mesmo durante o dia, a sombra está sempre lá.